Bem, amigos do Instituto, hoje estamos nos encontrando mais uma vez. Hoje vamos falar deste tema, reconstruindo o mapa das capitanias hereditárias. Se você quiser, podia ser o novo mapa das capitanias hereditárias. Eu trabalho tanto no Instituto Histórico e Geográfico quanto no Museu Paulista. Isso que você vai ver hoje encontra-se publicado numa revista, precisamente os Anais do Museu Paulista, volume 21, número 2, São Paulo, etc. O roteiro de hoje é o seguinte: nós vamos fazer uma análise do mapa clássico das capitanias no momento da sua criação, ou seja, de 1534 a 1536. Há documentos da primeira e da última preenchendo esse período. E vamos propor um novo desenho a partir de fontes primárias. São não aquilo que eu ouvi de terceiros ou cópia de cópia, mas documentos originais, que são as cartas de doação, os forais e mapas da época, particularmente do Bartolomeu Velho. E vamos comparar e ver quais são as principais mudanças, que são as linhas divisórias ao sul e ao norte. Nós começamos mostrando o mapa clássico e pequenos errinhos. Olha, o primeiro erro é a linha de Tordesilhas, que aqui está. Não me refiro tanto à posição absoluta, que isso até pode ser variável, mas a forma de desenhar que é uma reta. Nessa projeção, olha lá, os meridianos são curvas, com a concavidade voltada para o meridiano central. Então, do ponto de vista cartográfico de projeção, essa linha não é uma reta. Depois, nós vamos olhar para as diversas capitanias e vamos ver que aqui, olha lá, essa linha aqui, que divide Maranhão com o que seria acima, deveria se prolongar até a ilha de Marajó. Isso não acontece. E aqui embaixo, a partir da Ilha do Mel, deveria ter uma divisão do segundo lote de São Vicente com a capitania de Santana. Se a gente olhar para o mapa de Portugal, nós vamos ver pequenas diferenças com relação a esse. Esse aqui é o que aparece no Atlas Histórico e Geográfico do MEC. A diferença aqui que a gente encontra, primeiro, em vez das capitanias, estão gravados os capitães gerais, os donatários, com os seus escudos. Embora em letrinha pequena tenha a capitania. E você vê que os nomes das capitanias são assim, ó lá, Pará. Por que é primeiro? É Pará. Pará, Maranhão, Piauí, aqui vai, outro primeiro quinhão desses dois, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Rio de Janeiro, não é Rio de Janeiro, isso aqui é o primeiro quinhão de Martim Afonso, Santo Amaro e São Vicente. Isto aqui é feito por um grande literato intelectual de Portugal, que é Carlos Malheiro Dias, que ele é da área de literatura, mas com uma cultura geral fabulosa e coordenou livros de história. Por exemplo, a história da colonização portuguesa do Brasil. O que ele acrescenta também são os brasões dos donatários, que eram fidalgos, não de primeira linha, mas de segunda linha, fora Martim Afonso, fora um ou outro. Nesse slide, nós estamos olhando as diferenças que existem entre o primeiro mapa, que mostra as capitanias hereditárias, com essa proposta do MEC. Aqui a gente vê que esse mapa reflete uma situação posterior. Por quê? Olha lá, já está de Sua Majestade, a capitania já passou para a coroa, de Jorge de Albuquerque, de Francisco Barreto, de João de Barros, do Duque de Aveiro, de Vasco Fernandes Coutinho, é o mesmo nome do primeiro, só que já é neto dele, e Pero de Góis, aqui que é de São Tomé, e, finalmente, Lopo de Souza, que é neto de Martim Afonso de Souza, que nessa época englobava os dois, era herdeiro, por uma certa interpretação, tanto de Martim Afonso quanto do seu irmão Pero Lopes de Souza. Isso ocorreu
porque acabou-se a descendência do Pero Lopes de Souza. Mas as diferenças maiores que eu queria ressaltar é que aqui acima de Itamaracá está tudo reunido num só lote. João de Barros, que era um dos donatários, um dos 4, passa a ser o único. E Lopo de Souza reúne todas as capitanias do Sul, a saber, São Vicente, 2 lotes, Santo Amaro e Santana. Então, ele é igual nessa parte, mas para cá nada se diz, nem para aqui também nada se diz. Isso aqui é o mapa de Luiz Teixeira, com todas as explicações. Eu tenho estudos sobre esse mapa, em outro momento nós vamos ver. Qual é a fonte desse mapa do MEC, com as linhas todas horizontais? É Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, na sua clássica obra História Geral do Brasil, de 1854, em 2 volumes. Esses 2 volumes da primeira edição correspondem a 5 de edições posteriores. No ponto em que ele fala das capitanias hereditárias, há uma glosa ou nota de pé de página, tanto de Capistrano de Abreu quanto de Rodolfo Garcia. Capistrano de Abreu diz o seguinte: Varnhagen precisou os nossos conhecimentos sobre os donatários, mostrou como eram em número de 12, deu o nome de todos, descobriu os forais e cartas de doação de quase todos, traçou os limites das diversas capitanias e calculou as respectivas áreas. O resultado de todas essas investigações fixou lapidarmente, do seguinte modo, o sábio d'Avezac, nas suas Considérations géographiques sur l'histoire du Brasil, Paris, 1857. O d'Avezac é um historiador francês que estudou muito o Brasil e ele faz uma descrição muito sucinta das capitanias. Começa pelo norte, vai pelo sul e faz algo muito apertado, não sobra nenhuma palavra. Por isso o Capistrano de Abreu gosta dele, porque o Capistrano também é um homem de concisão, que não tem aquela verborreia, né? Aquele sangramento de palavras. O outro comentador é Rodolfo Garcia, porque a obra de Capistrano se manteve intacta, sendo ensinada e sendo manual para colégios como o Porto Seguro no Pedro II, lá no Rio de Janeiro, e um modelo para todos os outros colégios da época. Agora, quando alguma coisa se demonstrou que não era verdade ou que precisava ser complementada, outro professor do Pedro II pôs notas ou de pé de página ou de fim de capítulo, quando era muito grande. Então, quem fez essas notas é Capistrano e Rodolfo Garcia. Com essas 3 autoridades, Capistrano, d'Avezac e Rodolfo Garcia, esse mapa foi aceito sem contestação no Brasil e em Portugal, onde há muitos estudiosos desse fenômeno das capitanias e com um aprofundamento muito grande em 1922 nas publicações referentes ao primeiro centenário da independência do Brasil. Esse mapa se tornou um ícone cartográfico em todos os livros de ensino, do fundamental até o médio. E quando se fala de história do Brasil, a primeira imagem que aparece, em geral, é essa imagem, porque é a divisão territorial do Brasil, começa-se a formar o nosso país geograficamente. Agora, Varnhagen tem alguns errinhos quanto ao mapa que nós vamos ver. Primeiro, a copropriedade das terras do norte. Esse é o erro lá, porque não foi dividido. É um lote que não foi dividido no primeiro momento, mas que deveria ser dividido, e eles deveriam informar o rei da divisão feita depois de 20 anos. Então, não era uma copropriedade, era uma coexploração, com a necessidade de separar isso num segundo momento. Mas o que ele fez foi encontrar
todos os limites, os pontos na costa em que uma capitania se delimitava com outro capitão, com outra capitania. Então, ele achou os pontos e generalizou rapidamente. Como as linhas eram horizontais, as conhecidas, ele fez o resto, fez tudo do mesmo jeito, traçou esse paralelismo horizontal. Essa é uma pedra de tropeço de quem lê muito, e já diz que sai se essas são aqui, 1, 2, 3, infinito, o método de indução, e pode não ser. Então, ele não leu com atenção qual era a descrição dos limites da capitania. O mapa dele, ele aí está nessa fotografia, com terno e gravatinha tipo da época, esse mapa durou 160 anos. Esse nosso historiador, pai da historiografia e da história científica no Brasil, nasceu em Ipanema, na Fazenda São João de Ipanema, nas proximidades de Sorocaba, e pediu que se fosse enterrado lá, mas de fato não foi, mas há uma placa, há esse monumento comemorativo. Agora, recentemente, vieram os restos dele para o Brasil. E tem essa placa, que a placa diz: seus restos, repouso em Viena, da Áustria, e sua alma, etc, etc. Muito bem, esse é o primeiro mapa, esse é o mapa do Varnhagen. Então, eu começo destacando aqui o seguinte: do lado esquerdo, o mapa, claro, com 2 P's, então isso é 1890 e tal. Olha só, é um bom mapa com uma certa projeção, os meridianos são curvos, os paralelos são retas, deve ser uma projeção sinusoidal, tem escala. Ele diz aqui, olha lá, mapa do Brasil e territórios limítrofes para acompanhar a história geral daquele país, ou desse país, é o Brasil, delineado pelo autor dela e gravado sob a direção de Lemaitre. E o que ele faz para não ficar muito poluído o mapa? Ele põe capitanias primitivas, desde o início, e vai pondo donatários, Martim Afonso, Pero Lopes, Pero de Góes, etc. E 9 e 10 ele coloca em conjunto, Antônio Cardoso de Barro, Fernando Álvares de Andrade. E depois ele coloca, então, uma barrinha vertical com números romanos. É a equivalência. Isso aqui está aqui embaixo, eu dei uma ampliada na direita. Então, em números romanos, nós temos 9 e 10. Quer dizer, uma faixa nessa altura. 12, 11, 9, 10, 2, 8, 7, 6, 5, etc. O que mais? Se a gente der um zoom, a gente vai perceber que, olha só, ele põe 9 e 10. E aqui também escreve 9 e 10. Aqui ele escreve 12, mas aqui ele não escreve 11. Aqui ele tem uma linhazinha tracejada que entra no continente. Vai até essa tracejada vertical, que é Tordesilhas. E tem outras linhas lá tracejadas que eu marquei com a setinha amarela. Então, ele tem, mas não tem tudo. Por exemplo, ele coloca junto 9 e 10, mas 9 e 10 deveria ter uma linha que separa 9 e 10 de 12, outra que separa 12 de 11, 11 de 9 e 10 juntos. Ok, mas não há essa linha. Agora, 10 e 2, que também há essa linha, mas não há uma linha aqui separando 2 de 8. Mas tem uma entre 8 e 7. Entre 7 e 6, entre 6 e 5 existe, entre 5 e 4 existe. Então, estão faltando algumas linhas aqui, embora daria para prolongar essas linhas aqui e verificar realmente se está ou não. Olha só, põe a parte de baixo, aqui tem linha, aqui também tem as linhas, aqui idem, 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 aqui tá aqui, a gente vê, tá difícil, mas se consegue ver. Pronto.
Então, esse era o mapa que a gente traduz com esse que está aqui na esquerda. Agora, se a gente olha, estou só uma primeira leitura, né? Numa primeira leitura, a gente vê que essas linhas aqui são todas horizontais, tal como está no mapa de Luiz Teixeira. O que aconteceu com o Vanhague? Ele descobriu aqui, olha lá, esse ponto aqui, Angra dos Negros, Rio da Cruz, Cabo de Todos os Santos, Abra de Diogo Leite, também aqui embaixo, Rio Macaé, Rio Curupacê, Barra da Bertioga e Paranaguá, aqui, né, no meio da Bahia, na Ilha do Mel. E o que ele fez? Pegou esse ponto, traça uma linha horizontal, outra linha horizontal, outra, tudo horizontal. E olha lá, a última traçada, uma linha horizontal, deixa para cima terras não distribuídas. São essas que aqui estão. É um receio do rei para não distribuir terras pertencentes a Castela. Então, esse é um mapa final que eu vou mostrar como é que a gente chegou nele. E, se quiser procurar, entra no Google e põe reconstruindo o mapa das capitanias, dá um clique lá e pronto. Ou põe capitanias hereditárias, você vai ver esse mapinha, clica em cima e você chega lá. Então, nós fizemos aqui uma pesquisa para ir às fontes. O que eu descobri? Através de um questionamento de alguém que disse que no sul havia linhas a 45 graus. Me perguntaram se era verdade. Eu fui pesquisar e olhei para os historiadores paulistas, Pedro Taques de Almeida Pais Leme e Frei Gaspar da Madre de Deus. E está muito claro lá que as linhas são a 45 graus, noroeste. Algumas ali, duas, em concreto. Então, onde há fumaça, há fogo, onde há um erro, pode haver outros. Então, eu disse, vamos pesquisar isso até o fundo, né? Até o âmago da questão, indo aos documentos originais, que são doações e forais das capitanias do Brasil. Eu fiz pesquisa na Torre do Tombo, lá já havia até um livro publicado dessa pesquisadora, Maria José Mexia Bicote Chorão. E ela tinha algumas dessas aqui, que eram Cardoso de Barros, em geral, essas centrais aqui. E outras se dizia que ela não viu as outras, dizia que estão perdidas. Então, em pesquisa da Torre do Tombo, eu encontrei uma carta de mineração que já havia referência de um português a ela, mas chegamos lá. E encontrei também, parcialmente, mas no trecho em que se fala da divisa, ele está integral, de Aires da Cunha. E a de João de Barros, que se dizia que existia também, eu a encontrei lá, o documento, e tirei cópia. Hoje, tudo pela internet, e a gente chega lá. Então, com esses documentos originais, a gente vai vendo as datas de doação. E olha só, começa aqui, ao lado Duarte Coelho, é Pernambuco, né? Nova Lusitânia. No mês seguinte, essa de Francisco Pereira Coutinho. Depois, Pera do Campo Tourinho. Essa aqui do meio, a gente sabe que foi entre uma e outra, entre 5 de abril e 27 de maio. Depois, 1º de junho de 34. Então, o rei distribuiu primeiro essas, depois que era a região central. Era a primeira decisão dele. E depois ele deixou para o segundo momento, esperando a volta de Martim Afonso, para distribuir boas terras para ele mesmo. Olha, 35, 35, mas já tinha uma foral até antes. É do 34 aqui, isso aqui é a volta de Martim Afonso para Lisboa, conversa com o rei e se faz a divisão e se acerta que isso vai ser feito por ele. E depois se distribuíram as terras do norte, ficaram para um segundo momento a distribuição, se a gente vê pelas datas. E Pero de Góes da Silveira ficou com o que restou. Ficou lá em 36 com, eu chamo de um queijinho aqui, tipo polenguinho. E aqui as léguas. Então, as léguas não eram 50 para todo mundo, não. Tinha, olha só, Ares da Cunha e João de Barros, um lote de 100 para ser dividido em dois, e um lote de 50 também para ser dividido em dois. Fernão Álvares da Andrade não tem,
mas eu sei que é 35. A gente chega nessa conta. Vou mostrar depois por quê, como é que a gente chega. Cardoso de Barros, leu o documento original, 40. Duarte Coelho, 60. Pero de Góes, aquele restinho, 30. Martim Afonso, 2 lotes. Pero Lopes de Souza, 50 mais 30. Está aqui, aí feito. E isso depois a gente vê espacializando. E isso aqui também eles dividem em lotes não contíguos, como se vê nos mapas. Vamos olhar agora, então, para a questão focando no sul. Olha só, aqui, focando no sul, o que fez, então, o Varnhagen? Descobriu esses pontos aqui, Baixo dos Pargos, Rio Macaé, Rio Curupacê, ou Curparé, Barra da Bertioga, que era a Barra de São Vicente, da banda do Rio de São Vicente, da Banda do Norte, portanto, a Barra da Bertioga, para quem conhece o mapa, e a Baía de Paranaguá, e, finalmente, aqui um ponto na latitude menos 28 graus e 1/3. E, repetindo um pouco, o que fez o Varnhagen? Partiu do Rio Macaé uma linha correndo direto para o oeste. Mesmo porque a carta de doação da Capitania de São Tomé diz que corre para o oeste, mas a de Martim Afonso não. Então, indo ao documento original, nós lemos o seguinte: no Rio Macaé, etc., será colocado um padrão de minhas armas e se desenhará uma linha na direção noroeste, olha lá, noroeste, norte, oeste, 45 graus, até a altura é a latitude de 21 graus. Está aqui. E a partir desse ponto, onde está o cursor, será desenhada uma outra linha que corra diretamente para o oeste ou para l'oeste. O segundo limite dessa mesma capitania diz algo muito parecido, que vem do Rio Curupacé, se tirará uma linha na direção noroeste. Eu li 2 vezes. Será que é noroeste mesmo? É. E na edição da EDUSP está faltando esse termo aí, noroeste, está uma confusão, né? Não dá para entender muito. Então, vamos ao original. Conseguimos o original, né? Tanto das obras de Frei Gaspar quanto do Pedro Taxi lá. As duas estão muito corretas, estão dito noroeste, não há dúvida. Só que agora, em vez do paralelo 21, é o paralelo 23. E aqui da Barra da Bertioga, uma linha para o oeste, e de Paranaguá vem para cá em uma linhazinha de nada. Restou, então, o problema de São Tomé, aqui, porque esse donatário aqui, o Pero de Góes, a carta dele dizia que ia direto para o oeste. Vinha na toada das de cima, o escrivão nem pensou muito. Mas a de Martim Afonso diz noroeste. Então, há um conflito de dois documentos. Se os donatários tivessem reparado isso, teriam brigado bastante, nem sei. O Pero de Góes era muito amigo de Martim Afonso, tinha servido com ele. Martim Afonso também não cuidou muito da sua capitania. E, além disso, as capitanias eram ocupadas só na costa, né? Então, ninguém nunca demarcou nada. Se demarcou, em algumas delas se pôs um marco na costa, e muitas vezes em posição errada. Vamos em frente. Agora vem a questão na região norte. As linhas correm segundo meridianos. Aí está a grande diferença. Então, o desenho é a linha de Tordesilhas, colocar aqui a Baía da Traição, Angra dos Negros, Rio da Cruz, Cabo de Todos os Santos e a Abra de Diogo Leite. A solução clássica Varnhagen é linhas aqui para oeste, para oeste, para oeste, para oeste. Sobrariam terras não distribuídas, mas a gente vai mostrar que as divisórias têm que ser segundo meridianos. E escrevi tracejado por quê? Porque a carta de mineração do rei permitia que eles explorassem em conjunto e, depois de passado determinado tempo, 20 anos, informasse ao rei por onde iria a partição. Só que nunca informaram o rei, por 1000 coisas, né? Até que
o João de Barros ficou com todas essas terras. Então, só para mostrar que deveria ser dividido em dois, eu coloquei linhas tracejadas na posição média. Podia pôr de igual áreas, não, mas era léguas, então tem que ser as léguas, 50 léguas, 25 e 25. É um tracejado, porque nunca se realizou, mas se eu não pusesse, ficaria uma capitania que parece que é de 2 homens. Mas os poderes eram tão grandes e eram absolutos que não é possível ter duas pessoas tendo poderes absolutos sobre o mesmo território, sobre as pessoas que lá estão. O dado para resolver isso, esse quebra-cabeça, por que é assim e não assado, são cartas de doação de Antônio Cardoso de Barros e a de João de Barros, que foi encontrada. João de Barros é aquele cantor das Índias, né, da Ásia, as décadas. Ele conta os feitos portugueses por décadas. Então, um grande literato, mas também amigo do rei, recebeu essas terras e financiou a exposição. Então, essas cartas são fundamentais, como nós vamos mostrar, junto com o mapa de Bartolomeu Velho, que também vai, e com esses documentos que eu falei, que estão na Torre do Tombo, que é lá em Portugal, perto da Universidade Nova de Lisboa, um grande arquivo de todos os documentos portugueses, né, históricos. E, então, a Carta de Mineração e os fragmentos de Aires da Cunha. E também fez muitas medições em programa de cartografia digital ao longo da costa para verificar a questão das léguas. Então, vamos lá detalhar um pouquinho mais. A carta de doação a Antônio Cardoso de Barros diz o seguinte: as 40 léguas que se estenderão ao longo da costa e entrarão com a mesma largura pelo sertão adentro. E ele complementa dizendo qual é a latitude dos pontos extremos. Em Angra dos Negros, 2 graus, e no Rio da Cruz, 2 graus e 1/3. Então, olha só dessa leitura. 40 léguas, é isso que aqui está, tá vendo? Ela tracejado entre esses 2 pontos. Você pode pensar se é ao longo da costa na inclinada ou aqui ao longo do paralelo. Pela mesma largura, então tem que ser 2 paralelos aqui, né? 2 meridianos que são paralelos entre si. E entrarão com a mesma largura, não pode ser largura variável, então são 2 paralelas. E entrarão pelo sertão adentro. Olha, se fosse para oeste, não entraria sertão adentro, seria mar. Por quê? Porque é 2 graus a partir do Equador, vem bater num ponto aqui. 2 graus, 1/3 é maior, é mais longe. Então, para o oeste, resultaria numa capitania de água. É incrível, né? Então, entrar pelo sertão adentro também tem que ser para baixo, tem que ser na direção sul, senão isto se torna um absurdo. A carta de João de Barros diz algo mais ainda, as quais 50 léguas se estenderão e serão de largo ao longo da costa e entrarão na mesma largura pelo sertão e terra firme adentro, tanto quanto puder entrar e for de minha conquista, que não sejam por mim provido a outro capitão. Quando ele diz for de minha conquista, está querendo dizer, olha, não pode ser em terras de Espanha. Isso ele põe em todas, porque vai que ele doa a terra num lugar que não é dele. Agora ele põe uma cláusula que eu chamei de conflito, que não tem nenhuma outra das cartas, é que não sejam por mim provido a outro capitão. Se tudo é horizontal e paralelo, as retas paralelas nunca se encontram. Então, não haveria conflito nenhum com nenhum outro donatário. Então, se pode ter conflito, é porque essas linhas não são paralelas. Então, decididamente, não é para oeste. E se tem que entrar pelo sertão e não por mar, tem que ser para sul aqui. E, por coerência, todos os que estão do lado, para agora não ter conflito, tem que ser também verticais, segundo meridianos.
Nós vejamos mais outra prova, né? Então, eu dizia que essa história que aqui está, um absurdo das linhas, mas as informações do mapa de Bartolomeu Velho, que é de 1561, e é de 25 anos mais tarde. É esse mapa que aqui está. Fala de Tordesilhas, olha lá, 1492, já desenha o rio Amazonas refletindo a descida daqui por Orellana, né? Então, o Amazonas era representado como um curso d'água que vinha do sul, e a partir da viagem de Orellana, dos anos 40, já começa a ser representado assim uma linha sinuosa em torno do Equador. Mas vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, né? Muita gente olhou para esse mapa. O Cortesão, montanha de gente. Isso aqui está a Mapoteca do Itamaraty. Tá, todo mundo bateu os olhos, mas ninguém se atentou que ele tem umas informações fundamentais para exatamente a delimitação das capitanias hereditárias. Então, leiam comigo aqui. Olha só, eu tenho a linha de Tordesilhas aqui, e aqui uns escritos, olha, a letra antiga, né, do século XVI. CA, capitania, capitania, numa linha. D, Aires, olha lá, Aires, parece Ures, mas é o Aires. DA, da Cunha, CUNHA, Aires da Cunha. Então, veja que está escrito de uma certa maneira aqui, quebrando linhas. Você tem esse problema aí no Excel, aqui, quando você quer que a largura seja fixa e que o texto corra para a linha de baixo. Na segunda, vamos lá, D, Y0, D, João, D, Barros, B-A-R-O, de João de Barros. Outra, D, Fernand Dalves, é a abreviatura, Dandrade. Né? Outra aqui, D, aqui, ATO, Antônio Cardoso. E assim por diante. Aqui vem outros nomes. Então, o que significa isto? Que o cartógrafo está respeitando limites verticais. Ora, o que a gente faz quando desenha um loteamento? A gente põe o nome do dono dentro do terreno. Não tem sentido colocar o nome do dono fora do terreno, só dá confusão. Então, o nome do dono vai dentro do terreno. Ora, se as capitanias fossem todas horizontais, ele poderia escrever numa linha só, Capitania de Ares de Andrade, na outra, Capitania de João de Barros, Capitania de Fernando Alves. Por que ele parte as palavras? Para respeitar essas linhas imaginárias que não estão aqui desenhadas, né? Mas respeita. Então, sabia que não tinha muitos limites, e pronto. Né? Então, esse mapa aqui valeria a pena, ele está em muito mau estado. Precisaria ser recuperado para poder ler tudo que está escrito aqui. Seriam informações bem interessantes. O que mais? Né? Então, falava lá dos novos documentos, né? Que era Fernão Álvares de Andrade, segundo essa conta e medição em cima do mapa, dá uma 35 léguas, na testada 45, na largura 43, essa aqui 40, 37, isso aqui 100, João de Barros, porque João de Barros e Ares da Cunha é um lote de esquina, então tem 50 para o mar de cima e 50 para o mar lateral, né? O Atlântico voltado para as Antilhas e o Atlântico voltado para a África. A testada é 87, mas a largura real 54. Então, há diferenças grandes, né? 35 para 45 para 43, e mais ainda esse aqui, né? Então, de fato, há uns certos erros. A carta de mineração, eu recortei um trechinho dela, que diz assim: eu, rei, tal, há quantos esta
minha carta vira em Fá, faço saber que a Fernão, olha lá, Dalves, D'Andrade, etc, etc. E aqui tem 200, ele está falando de umas 200, dá para ler embaixo do rabisco? 200. Só que ele riscou e põe aqui, olha lá, escreve, né? E 5, aqui é léguas, léguas. Olha lá, aqui é 5, com o I que é um Y. NCO, 5. E aqui é 30, olha lá, é um TRINTA, olha lá, NTA dá para ler. Então, uma coisa é a seguinte, tem 225, que a gente sabe também por outros caminhos, não só por essa carta, 225, que é a soma de 50 mais x, que é a incógnita, mais 40 e mais 100. Ora, resolva isso aqui, essa equação. Eu tenho 140 mais 50, 190, passa para o lado de lá, sobra 35. X é igual a 35, resolvido o quebra-cabeça, e nós temos um novo desenho das capitanias hereditárias depois de mais de 160 anos. Né? Fica resolvido. E aqui eu faço um roteiro para desenhar os mapas, que é, você pode dar o nome que você quiser, mas eu pus o nome daquele atual Estado brasileiro em que é ocupado pela capitania com maior área. Então, isso está Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, as que não tinham nome, né? E Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Lote 1, Santo Amaro, São Vicente, Lote 2 e São Tomé. Então, a gente pode demarcar os pontos, então aqui os locais, e aqui a latitude e longitude. Com isso, você consegue desenhar o mapa. Então, olha lá, aqui fiz um desenho aqui, um primeiro desenho, vê lá o Brasil lá ao fundo, os mapas com os estados aqui tracejados, porque não existiam. E aqui, olha lá, aqui eu pus as siglas, inventei siglas para as capitanias, Pernambuco, obedecendo os estados, Maranhão, MAP, Piauí, PI, Ceará, CE, Rio Grande do Norte, e inventando para aqueles que não existiam. Itamaracá, Pernambuco, Bahia existe, Ilhéus não existe, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, olha lá, e a gente vê aqui, ó, São Tomé pegava um pouquinho aqui do Rio de Janeiro e um pouquinho do Espírito Santo, São Vicente, um pedaço do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, etc. Santo Amaro, aqui incrustada, e São Vicente 2 até Paranaguá. Esse foi o meu primeiro desenho, depois eu já fui para esse aqui, mais clean, né? Mais clean, consegui colocar os nomes e pronto. Depois, se quiser, você tem uma tabela dos donatários, e aí você pode pôr o nome do donatário e o nome das capitanias, porque Martim Afonso tem São Vicente 1, São Vicente 2, então o outro tem 3, e assim por diante. Então a gente vê que mudou, né? Itamaracá, olha lá, aquilo que era para cima aqui, virou, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quinhões, um não distribuído, 2 dividido em 2 e 2 únicos. E o que estava aqui embaixo virou queijinho polenguinho, e outros 2 que são meio com paralelogramas, aqui, umas figuras geométricas diferentes aqui. E essa daqui também, uma triangular, já no, quase triangular, um paralelepípedo aqui com linhas paralelas, e uma última que é uma nesga de terra, que vai cortando a costa para dentro e para fora. Os castelhanos teriam saído para o mar. A gente vai dar um zoom em outro trabalho, a gente pode dar um zoom nisso que aqui está. Então, está apresentado o novo mapa, e aqui um detalhe, né? As 35, e alguém a lápis escreveu 75. Isso aqui é a letrinha do Varnhagen, né? Ele escrevia, fazia isso, e às vezes até cortava um documento, né? E o resumo que eu faço é: desconstruir é fácil, você pode arrebentar com o mapa, dizer não é assim, mas mais importante é construir. Quando eu estava no meio do caminho, alguém dizia: não, seja prudente, diga que não é assim e põe uma interrogação no resto. Ou seja, sugeriam só desconstruir,
Mas eu digo, não, se eu posso chegar até o fim, vamos lá. Então, eu não dediquei muito tempo, assim, eu fui pensando muito, porque fui dando os passos, conseguindo, foram 3 ou 4 anos, numa lenta construção, mas sólida, né? Então, para isso, o que a gente tem que fazer para reconstruir, não só arrasar o edifício, mas construir um novo? É fazer uma leitura mais aprofundada dessas fontes primárias onde está a nossa história. E é isso, nós voltaremos depois aí com detalhes, isso aqui dá pano para manga. Então, muito obrigado pela atenção de hoje e voltaremos sobre o tema. Até mais a todos.